Olá, seja mais uma vez muito bem-vindo ao seu Garagem V12, programa do Ministério de Homens da Igreja Batista Memorial. Como você já sabe, toda segunda nós temos aqui o nosso papo de primeira. Estamos começando nossa programação de junho e nossa programação vem cheia de novidades. Hoje temos o pastor Helder Cardim, que é reitor ali do Seminário Bíblico Palavra da Vida, trará para a gente uma palavra sobre a vida de Ezequias, um homem diante de Deus. No louvor teremos o Julinha que é vocalista da banda Purples, uma banda que faz um som de primeira. Procura ali no Spotify, você vai gostar muito do que você vai encontrar. Traremos também alguns nomes como Ebenezer Bittencourt, Heber Aleixo, Oswaldo Júnior, Davi Lago. São homens que estarão aqui conosco, certamente abençoando nossas vidas, trazendo uma palavra de coragem para o momento que nós estamos enfrentando. Nós vamos agora direto para o nosso louvor e daqui a pouco a gente volta trazendo mais informações sobre o nosso processamento em grupo, sobre nossas atividades que continuarão daqui a pouco. Muito boa noite, queridos irmãos da Igreja Batista Memorial aí de São Paulo, os homens aí do V12, queria mandar um abraço primeiramente para todos vocês, dizer que eu estou muito feliz, muito contente com o convite de participar desse momento e eu queria compartilhar com vocês uma canção do nosso ministério. Eu sou da banda Purples, não sei quantos alguns de vocês aí já conhecem, mas essa é uma canção que tem falado muito ao meu coração e eu queria compartilhar com os irmãos aí nesse momento, tá bom? Vamos lá. Meu Jesus, a ti me achego com temor no coração. És o meu maior anseio, Rei da minha salvação. Pai, a ti eu agradeço por tão infinito amor que recebe com carinho este pobre pecador. Boa é tua vontade de um onisciente Deus, que meus planos sempre estejam conectados com os teus. Ó, perdoa os meus pecados, venha me disciplinar, que a pureza de tua glória venha em mim habitar. Santo e majestoso Deus, exaltado é Senhor, coroado sobre a terra, em tua glória e esplendor. Teu é todo o domínio, toda honra e poder, pelos séculos dos séculos. Sejas tu meu pensamento ao dormir e ao acordar. Dá-me sede da palavra, sempre nela meditar. Faz de mim, pequeno Cristo, digno de ser filho teu, anunciando as boas novas, salvação que vem de Deus. Santo e majestoso Deus, exaltado é Senhor, coroado sobre a terra, em tua glória e esplendor. Teu é todo o domínio, toda honra e poder, pelos séculos dos séculos.
seja toda honra, a Ele seja toda glória, eternamente, e que seja essa nossa oração, em nome de Jesus. Um grande abraço, meus irmãos, espero vê-los em breve. E aí, pessoal do V12, da Batista Memorial, muito bom estar de volta com vocês, agora de uma outra forma, né? De uma forma mais online, mas certamente podendo compartilhar com vocês da mesma palavra de Deus que tem sido compartilhada a cada segunda-feira e nos ajudando a pensar biblicamente nesse momento que é certamente um dos mais difíceis, talvez da nossa geração ou das nossas próprias vidas, seja no contexto familiar, no contexto eclesiástico ou mesmo profissional. Em geral, estamos tendo que parar, temos que diminuir o nosso ritmo, a nossa rotina. E eu espero que muitos de nós estejam aproveitando essa oportunidade para refletir na louca vida que nós temos e conversando com vários homens e olhando para a minha própria vida, né? Talvez até alguns meses, anos atrás, eu falava muito, né? Como eu queria uma rotina um pouquinho mais tranquila para poder refletir em muitas coisas, reajustar muitos planos ou ponteiros, né? E talvez Deus esteja nos providenciando um tempo como esse. E o texto bíblico que eu quero compartilhar com vocês servirá de base para essa reflexão. Como reajustar os ponteiros em diversos momentos das nossas vidas, em cada uma das nossas atitudes, de tal forma que, independente do que viermos a fazer, em que contexto estejamos, nós possamos fazer tudo aquilo que glorifica e que agrada o nosso Deus. E eu quero refletir no texto de 2 Crônicas, capítulo 31, versículos 20 e 21, um texto que resume a parte da vida, boa parte da vida de Ezequias, depois que ele assume o reinado em lugar do seu pai, o rei Acás, um rei muito mau perante o Senhor. Diz assim 2 Crônicas: Assim fez Ezequias em todo o Judá, fez o que era bom, reto e verdadeiro perante o Senhor seu Deus. Em toda a obra que começou no serviço da casa de Deus, na lei e nos mandamentos, para buscar a seu Deus, de todo o coração o fez e prosperou. Você deve ter percebido que o texto fala sobre tudo aquilo que Ezequias fez. Se você voltar para os capítulos anteriores, você verá que ele assume o reinado num momento muito complexo ali da história de Israel, tendo em vista que o seu pai mandou fechar o templo, chegou a oferecer sacrifícios humanos a divindades pagãs, bem como criou toda a sua família no contexto do paganismo, porque ele acabou disseminando e espalhando a idolatria por toda Israel. Imagina o desafio de Ezequias, muito jovem, ele era bem jovem mesmo, talvez não chegasse a seus 20, 25 anos de idade, assumindo o reinado do seu pai, com quem conviveu num ambiente totalmente pagão, tendo agora que honrar a Deus e fazer aquilo que é certo. E ele reabre as portas do templo, volta a celebrar a Páscoa, reinstitui todo o serviço ali da adoração a Deus e proíbe a idolatria. Ou seja, um retorno àquela vida que Deus certamente desejava que Israel sempre tivesse e que nunca tivesse se apartado dela. Mas olha que interessante alguns detalhes do texto bíblico, né? Tudo aquilo que Ezequias fez em Judá, ele fez de uma forma que expressasse aquilo que é bom, reto e verdadeiro perante o Senhor, seu Deus. Olha que legal isso, né? Bom, reto e verdadeiro. São dois termos que, em essência, resumem tudo aquilo que é justo, tudo aquilo que é santo, tudo aquilo que é compatível com o caráter de Deus, aquilo que é bom em termos morais. Não simplesmente aquilo que é bom para a nossa própria satisfação ou para o nosso prazer. E eu fico pensando que talvez Deus esteja nos dando esse tempo para refletir exatamente nisso. O que é agradável a Ele? O que é reto perante Ele? O que é verdadeiro diante dEle? Porque talvez estivéssemos nesse rolo compressor da vida, nos deixando levar por tantos sonhos, tantos planos que podem até ser bons, mas que não refletem verdadeiramente aquilo que é justo diante de Deus. E a gente sabe que no ambiente corporativo, no mercado de trabalho, não é difícil nos levarmos por um ambiente extremamente agressivo à fé cristã e que talvez por causa desses sonhos que tenhamos ou dessas projeções profissionais que almejávamos, nos deixemos levar por algumas dessas motivações ilegítimas, comprometendo a nossa ética diante de Deus
ou até, de alguma forma, manchando o nosso testemunho cristão. Ezequias teria de tudo para fazer aquilo que era péssimo diante de Deus, mas ele decide fazer o que é bom, reto e verdadeiro. Quando nós pensamos na palavra de Deus como reflexo daquilo que é bom, reto e verdadeiro, nós perceberemos que tudo aquilo que praticamos de biblicamente é agradável a Deus. E alguns desses termos também estão aplicados ao longo da Bíblia à nossa vida em Jesus. Ou seja, quem nós somos em Cristo e o que Cristo fez por nós. Então, na medida em que nós evidenciamos, na medida em que nós praticamos tudo aquilo que demonstra a salvação de Jesus em nós, nós estamos fazendo aquilo que é bom, aquilo que é reto, aquilo que é verdadeiro. Ou seja, aquilo que demonstra na prática a grande obra da salvação de Deus através de Jesus estendido às nossas vidas. Então, que nesse momento de reflexão, de avaliação de muitas coisas das nossas vidas, que nós estejamos comprometidos com aquilo que é bom, reto e verdadeiro diante de Deus, até mesmo no contexto da família. Promovermos momentos, conversas, comunhão, bate-papo, experiências que cultivemos juntos com esposa, filhos, aquilo que agrada a Deus, aquilo que de alguma forma ajuda esses nossos familiares a eles também fazerem aquilo que é justo diante de Deus. E a sequência do texto diz: fez o que era bom, reto e verdadeiro perante o Senhor seu Deus. Interessante que essa expressão aqui, perante o Senhor seu Deus, significa literalmente diante da face de Deus. Ou seja, numa profunda consciência de que antes de ele estar do povo de Israel, antes de ele estar diante ali dos homens que oficiavam no templo, antes de estar simplesmente diante da sua própria família, Ezequias estava diante de Deus. E eu não tenho dúvidas que era esse profundo temor que Ezequias tinha por Deus que o motivou a fazer tudo aquilo que é justo diante de Deus. Isso me leva a pensar que antes de eu estar diante de pessoas, antes de eu estar diante do meu chefe, dos governantes do nosso país ou do nosso município, antes de estarmos diante da nossa própria esposa ou dos nossos filhos, estamos diante de Deus. Os puritanos do século XVI para o XVII, eles usaram uma expressão muito bonita, que eu gosto demais, que é a expressão latina corandeu, que quer dizer diante da face de Deus. E os puritanos, na verdade, desde os reformadores, já diziam que pouco importava se nós estávamos na igreja, se um pastor estava pregando num púlpito, ou se um lavrador estava no campo, ou um soldado estava defendendo a sua cidade, o seu país, a sua nação, ele estava invariavelmente diante de Deus. E na medida que nós entendemos isso, nós perceberemos que o nosso grande desafio é fazer tudo para a glória de Deus. Ezequias fez o que era bom, certo e verdadeiro, aquilo que era justo, porque ele estava diante de Deus. O desejo dele não era simplesmente agradar pessoas, agir conforme as expectativas dos outros, ou simplesmente dar sequência a todo aquele estilo de vida podre, perverso do seu pai. Tudo que ele faz de certo, ele faz pela profunda consciência de estar diante de Deus. Não importa onde quer que estejamos, não importa o que venhamos a fazer ou diante de quem estivermos, certamente e invariavelmente estaremos diante de Deus. E que isso nos motive, a fazer sempre o que é certo, dirigindo o nosso carro, pagando os nossos impostos, conversando com pessoas, no secreto do nosso celular, que nos lembremos que talvez ninguém esteja vendo, mas estamos certamente diante da face de Deus. E olha o verso 21. Em toda obra que começou no serviço da casa de Deus, na lei e nos mandamentos, para buscar a seu Deus de todo o coração o fez e prosperou. Na verdade, a ideia aqui do verso 21 é que ele fez todas essas coisas conforme a lei e os mandamentos do Senhor. Ou seja, o que o motivou a fazer o que era certo, bom e justo era a palavra de Deus. A sua vida, suas conversas, suas decisões pautadas pela palavra de Deus.
E eu me lembro muito do Salmo 119, quando diz, né, de que maneira pode um jovem guardar puro o seu caminho, observando segundo a tua palavra. E a ideia ali de observar é mantendo dentro dos limites estabelecidos pela palavra de Deus, vivendo de conformidade com a palavra de Deus. Ou como vai dizer o verso 105, né, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Ou seja, ela é que me guia por um caminho seguro. Tenhamos a consciência, queridos, que todas as vezes que praticamos a palavra de Deus segundo aquilo que Ele intencionou para nós, por meio dessa palavra, certamente contaremos com a bênção de Deus e nada dará errado nas nossas vidas. O Salmo 119 vai dizer que essa palavra ilumina cada uma das minhas pegadas na mesma medida que ilumina todo o meu caminho. Ela me ajuda em cada uma das minhas decisões, mas ela me ajuda a traçar todos os meus planos de vida. 2 Timóteo 3, Paulo dirá que essa palavra é inspirada por Deus e útil para a repreensão, para a educação, para a instrução na justiça. Porque essa palavra é o recurso de Deus para nos tornar semelhantes a Jesus e nos fazer viver em toda boa obra. O nosso desafio é, sem dúvidas, usar da palavra de Deus como a perspectiva ou como a lente de uma cosmovisão para enxergarmos tudo à nossa volta. Que a palavra nos motive a fazer o que agrada a Deus, mesmo que talvez isso nos leve a desagradar pessoas. Quando eu digo que sempre que praticarmos a palavra de Deus naquilo que ela nos orienta, nada nos dará errado, é porque essa palavra, por mais que possa trazer complicações por causa do mundo perverso em que estamos, que não atende à ética de Deus, que sequer reconhece a autoridade da palavra de Deus, nós certamente, vivendo biblicamente, contaremos com a graça de Deus, contaremos com a aprovação de Deus, e é exatamente o que o texto diz. Em tudo isso, tudo que ele fez de acordo com a palavra de Deus, ele prosperou. Ou seja, ele encontrou o êxito, ele encontrou o resultado pretendido por Deus para ele. Mas veja que nesse meio tempo, duas expressões aqui deveriam chamar muito a nossa atenção, né? Diz, para buscar a seu Deus de todo o coração. Na verdade, nós poderíamos entender gramaticalmente esse texto da seguinte forma: enquanto ele fez tudo isso, ele buscou o seu Deus. Ou seja, ele fez do seu trabalho, das suas decisões, das suas conversas, das suas ações, meios de buscar a Deus. E naquela perspectiva corandeu, do diante da face de Deus, Ezequias entendeu que pouco importava se ele estava derrubando postes ídolos, se ele estava reinstituindo ali o serviço no templo, ou revogando algumas das decisões do seu pai. Ele fazia de tudo isso meios de buscar a Deus, de se aproximar de Deus, de ter intimidade com Deus. E Ezequias me ensina muito, ao longo da sua história, que tudo aquilo que fazemos diante da face de Deus, tudo aquilo que fazemos conforme a palavra de Deus, certamente serve ao propósito de buscá-lo e nos aproximarmos dele. Eu fico pensando o quão desafiador é esse princípio, esse desafio para nós no nosso dia a dia. Por exemplo, fazemos da direção das conversas com colegas de trabalho, do nosso uso da Netflix ou de algum outro meio de lazer, do nosso relacionamento com a nossa esposa ou com os nossos filhos, meios de buscarmos a Deus. E não só isso, de meios de buscarmos a Deus, quanto pessoas também, na medida em que se relacionam conosco, elas próprias se aproximam de Deus. Ou seja, tanto Ezequias se aproximava de Deus por meio dessas atitudes retas, justas e verdadeiras, quanto também pessoas se aproximaram de Deus. Eu não tenho dúvidas que Deus deseja nos usar para aproximar pessoas dele. Paulo vai dizer em Filipenses 2 que Deus nos colocou como luzeiros do universo no meio de uma geração corrompida e pervertida, na qual nós devemos brilhar, ou seja, na qual nós devemos manifestar a graça, a bondade, a justiça de Deus, para que, aí juntando com o texto de Mateus 5, as pessoas vejam as nossas boas obras e glorifiquem a Deus. Homens que fazem aquilo que é justo diante de Deus. Homens que têm a consciência
de que estão invariavelmente perante a face de Deus. Homens que vivem de acordo com a lei, com a palavra de Deus. Homens que fazem de suas vidas oportunidades de buscar a Deus, certamente aproximam outras pessoas de Deus. Servem como canais para levar pessoas até Deus e então se encontrarem pessoalmente com Cristo Jesus. E olha que bonito o final do verso 21. De todo o coração o fez e prosperou. Ele colocou sua vida, colocou suas motivações, sua energia, tudo aquilo que ele tinha. Essa é a ideia de coração no contexto judaico antigo. E por isso ele prosperou. E aqui, prosperidade contém um pouco daquele conceito judaico do Antigo Testamento, do repousar sobre ele a boa mão de Deus. Deus consentiu, Deus aprovou, Deus se alegrou com aquilo que Ezequias fez. Por isso que ele teve bom êxito. E prosperidade aqui, ou mesmo resultado, ser bem-sucedido na vida, todos nós sabemos que é resultado de uma série de várias outras ações anteriores. Na vida com Deus, essa prosperidade é certamente a intimidade com Ele e ver Deus sendo glorificado nas nossas vidas, através delas e refletido na vida de tantas outras pessoas. Separa esse tempo em que todos nós tivemos que diminuir nosso ritmo, talvez alguns parando muito bruscamente de uma vida louca, uma vida corrida demais, para que nessas suas avaliações, nas minhas avaliações, decidamos fazer o que é justo diante de Deus, tenhamos a consciência de que estamos invariavelmente diante da face de Deus, façamos tudo conforme a palavra de Deus, o busquemos de todo o coração e então façamos tudo para a glória dele, alcançando os resultados dele. Que Deus abençoe a todos, que Deus nos dê a sua graça, a sua bondade e a sua sabedoria, pois é em Cristo que nós nos dedicamos e nos esforçamos. Nós tivemos um período de louvor que foi uma oração, que também está muito alinhada à palavra que o pastor Helder Cardim trouxe para nós, palavra que nos instigou a pensar se nossas ações estão alinhadas à vontade de Deus, se tudo aquilo que nós estamos fazendo está de acordo com aquilo que Deus deseja para as nossas vidas, para que a glória dele seja manifesta. Foi realmente uma bênção. Estamos partindo agora para a parte final do nosso encontro e queria lançar aqui alguns desafios. O primeiro desafio é você se inscrever aqui na nossa página. Se inscreva e não perca as próximas participações que virão nas próximas semanas. O outro desafio é você participar de um dos nossos grupos que acontece remotamente. Nós nos encontramos numa plataforma remotamente, nós temos 10 grupos e o meu desafio é para que você participe já na próxima semana de um grupo desse. Aquele que vier a participar, queria dizer que nós vamos sortear alguns livros. O livro do pastor Helder Cardim, que esteve conosco aqui semanas atrás, é um dos livros que a gente vai sortear ali. Um livro em cada grupo. Mas para isso você precisa fazer parte de um dos grupos. Então, mande um e-mail para nós aqui em homens@ibmemorial.org.br e na próxima semana participe de um desses grupos e também concorra ao sorteio de um livro. Seja corajoso, seja homem, se inscreva, participe e que você possa ter uma excelente semana. A gente se encontra na próxima segunda aqui. Até mais.